Quando você fala de relações humanas, nós tocamos um terreno difícil, principalmente por estar empapado de emoções, sentimentos. Cada um tem a sua leitura da vida, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua idiosincrasia social, a sua cultura. Então, também nós estamos vivendo um tempo de modernidade, um tempo de acesso às informações. Nós não podemos comparar com o início do século XX, ou século XIX, ou mesmo o século XXI, onde a tecnologia, as facilidades, as condições de se adquirir algo, até mesmo certificações, o acesso a um professor, a um mestre, que antes seria quase impossível. Hoje está aí, basta um clique. Você pode saber quem é quem, saber a sua história. E no meio dessa história vão existir tantas coisas, tantos dissabores, desafetos, alegrias, felicidades, vaidades, testosterona. Você vai encontrar de tudo nesse mercado. Parece uma feira livre. Mas a ideia aqui, ela é principalmente analisar o ser humano como um todo. Você tem a relação daquele que ensina e aquele que aprende. E ninguém cruza o seu caminho na posição de professor ou de aluno por uma simples casualidade. Eu sempre penso nos reajustes materiais e espirituais, no encontro de duas pessoas, no encontro de duas histórias e principalmente no burilamento dessas duas histórias. Não existe nenhum mestre hoje em dia que nunca teve um problema com um aluno. Não existe nenhum mestre que nunca foi abandonado e não existe nunca na história um aluno que não foi mandado embora de alguma escola. Em qualquer estrutura de ensino, em qualquer estrutura acadêmica ou em qualquer estrutura onde o professor ou o mais velho vai ensinar o caminho ao mais jovem, você vai encontrar aí uma série de asperezas, tanto na linha estrutural do pensamento como das emoções. Você vai encontrar aí uma série de relações e associações com histórias que podem ser positivas ou negativas. Nem sempre o encontro é agradável, nem sempre o começo é agradável e nem sempre o final é agradável. O mais interessante da gente pensar é que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua forma de entender, cada pessoa tem a sua altura, cada pessoa tem a sua qualidade de entendimento, tem a sua qualidade de desenvolvimento, também tem os seus defeitos, as limitações, os vícios, né? E além disso, eu acho que existe aí a possibilidade de uma análise muito mais profunda, que é o fato de nós sermos seres espirituais vivenciando uma experiência material. O que você aprendeu no primeiro período da sua vida? Nos primeiros 10 anos, depois até os 20 anos, até os 30, 40, o que foi que você aprendeu? O que você conseguiu entender de tudo isso? Então, a conversa de dois lados, ela começa com o diálogo. E um diálogo, ele é o convite ao acercamento. Ele não pode ser um convite ao litígio. Ele não pode ser um convite a uma disputa, a um confronto, a uma competição entre dois lados. O que nós vemos hoje em dia é o aluno que chega já sabendo. É o aluno que chega querendo ensinar. É o aluno que chega querendo ser o professor. Então nós estamos vivendo um momento de confusão, de identidade, de razão. As emoções estão à flor da pele porque tudo está aí. A comparação nunca esteve tão presente na vida do ser humano. E a comparação, ela gera uma distorção dentro da ideia que você tem de passado, presente e futuro. O presente é um momento onde você começa a ler as circunstâncias através de um lapso de tempo. Logo, o presente se torna passado. E ele também possui uma visão distorcida da realidade. Se você pudesse voltar no passado, talvez, com a cabeça de hoje, a sua leitura do passado seria bem diferente.
Então você lê o passado com a cabeça que você tem no presente. E obviamente que não é a leitura que você teve naquele momento. Seja do entendimento, seja do não entendimento, seja da sua raiva, seja do seu ódio. O mais comum em um período de cobiça, em um período de interesses, em um período de trocas, é que quando alguém não oferece alguma coisa que o outro quer, naturalmente ele vai buscar fora aquilo que ele não encontrou. No passado, a pessoa tinha que lutar para ser aluno, porque quando ele começava a estudar com o professor, ele não era nem aluno. Ele tinha que conquistar o direito de ser aluno. E conquistava o direito de ser aluno limpando a escola, limpando o kimono dos mais velhos, cuidando dos afazeres diários. Se você pedir isso para um aluno hoje, você está criando neste momento um inimigo. E um inimigo que pode trazer alguns dissabores na sua vida. Então, a linha pedagógica do ensino, principalmente tradicional, mudou muito. A realidade da visão da vida, a realidade do acesso às informações. Antigamente era por mérito, era uma meritocracia. O aluno alcançava um nível, o professor ensinava. O aluno não alcançava aquele nível, ele ficava aí. O aluno se comportava mal, ele era mandado embora de uma escola. E ele não conseguia estudar em nenhuma outra escola. Hoje em dia, ele passa de escola em escola como uma abelha vai em flor, né? Nas flores. Já não existe uma regra, já não existe um protocolo, já não existe um respeito, que também é bom. Estamos vivendo um tempo de diversidade, um tempo de modernidade. As alterações, as mudanças, elas surgem para que a gente possa ter uma visão melhor daquilo que nós éramos. E a adaptação depende de cada um. Depende do que cada um leva dentro, depende do que cada um entende da própria história, entende da vida. No mercado da vida você vai encontrar de tudo. Por isso eu sempre falo que ver além das formas é muito interessante. Em uma história mal contada, qualquer pessoa pode ser o vilão. Nós vamos encontrar vilões em todos os lugares, tal como falsos heróis, falsas histórias. Você vai encontrar mentiras de todas as qualidades. Isso também não importa. Não importa porque o próprio movimento, o movimentar das coisas coloca cada um no seu lugar, cada um na sua altura. Se você atua corretamente, se você faz bem a lição de casa, se você faz bem o seu trabalho, cedo ou tarde você vai chegar no seu lugar. Se você respeita as suas raízes, se você respeita aqueles que tiveram paciência com você quando você não sabia nada, quando você não era ninguém. Né? O ser humano tem memória curta, o ser humano ele olha para trás de uma maneira muito distorcida. Ele olha como se ele tivesse sido sempre da maneira como ele é hoje. E não. Todos nós nascemos sem roupa. Alguém teve que nos vestir. O conhecimento, tal como se manifesta da maneira como nós conhecemos, ele também é assim. Alguém tem que te ensinar. Pode ser que você tenha trazido com você muitas coisas dentro daquilo que eu acredito é mais ou menos assim. Mas independentemente de ser ou não ser, alguém tem que te ensinar as coisas. Alguém tem que te mostrar como se faz. E é aí que entra a gratidão, é aí que entra a tradição e a traição que possuem a mesma raiz no latim, né? Que a gente pode dizer que quando um professor entrega bem um conhecimento, ele entrega uma tradição. Quando ele entrega mal, ele entrega uma traição. Da mesma forma com os sentimentos. Por isso o importante não é como você chega na vida de alguém, mas como você sai. Por isso é tão importante que você tenha dentro do seu coração, da sua consciência, as suas verdades muito bem resolvidas, as suas realidades muito bem estruturadas. Ninguém precisa estar com ninguém a vida inteira, até porque chega um momento em que nós precisamos cumprir outras coisas com outras pessoas. A viagem da vida ela é cheia de encontros. Também existem tantos desencontros. Vai depender de como você entende tudo isso. Vai depender de como você, em seguida, compreende tudo isso, que não é a mesma coisa. Aí, a partir daí, o que você faz com tudo isso? Então, os professores, os mestres, os alunos, na verdade, não passam de momentos interessantes onde nós estruturamos histórias, razões, emoções, sentimentos, e aí
depende de você, se eles se convertem em seus heróis, em seus ídolos, naqueles que te fizeram ser alguém, ou se convertem nos monstros, porque hoje em dia mais parece isso. Os professores parece que se converteram em monstros, na universidade, nos colégios, nas escolas, né? Nas academias, seja o que for. Independentemente de nós estarmos vivendo um mundo tecnológico, um mundo onde as facilidades parecem abrir todas as portas, ainda não inventaram uma maneira de colocar o conhecimento dentro da sua cabeça. Independentemente do que você pense, a formação ela é muito importante. A informação ela faz o seu lugar, ela faz o seu papel. Mas a formação ela ainda é o mais importante. Aprender, entender, compreender, a experiência é caminho andado. Como você vai lidar com isso? E como isso vai ser ou não importante na sua história pessoal? Porque todos nós envelheceremos e ninguém sai vivo dessa vida. Então o melhor é sempre atuar bem. Você nunca perde por atuar corretamente.